Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 9º capítulo do livro Ação e Reação. Esse livro que é um livro da obra de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, A Vida no Mundo Espiritual. Lembrando que essa leitura que estamos fazendo e o resumo capítulo a capítulo é uma junção do canal Visão Espírita comigo. O canal Visão Espírita pertence a Paola Asturiano e juntas estamos fazendo esse clube de leitura. Fizemos já uma live no canal do YouTube dela com os 3 últimos capítulos e agora farei de forma individualizada. Se chama A História de Silas. Começa quando Silas, André e Hilário chegam na casa de Luiz. E Luiz está fazendo críticas à política, às questões da aplicação das finanças públicas e de uma forma equivocada. E eis que o Clarindo e o Leonel já pegam essa crítica e a forma ácida em que o Luiz está fazendo para dizer que ele não merece o que ele tem. Porque ele fala tanto mal do governo, tanto mal da situação, mas ele não faz nada. Ele jamais move uma palha ou uma situação, ajuda algumas famílias necessitadas. Pelo contrário, ele é apegado ao dinheiro e guarda tudo para si. Ele não merece nenhum tipo de compaixão, de complacência. Porque o Silas já tinha ido várias vezes, como nós vimos nos capítulos anteriores, tentar demover aquele desejo de vingança em relação a Luiz, filho do Antônio Olímpio. Silas começa a dizer da importância da reflexão, da importância de que cada um de nós possui vícios, possui arraigados situações muito tristes. Então ele começa a narrar uma história que ele mesmo, na última encarnação, era demasiadamente apegado ao dinheiro, à matéria. Filho de um pai que era advogado, de uma mãe muito boa, que queria encaminhá-lo para a religiosidade, para a igreja, para a oração, mas ele nunca quis acompanhar a sua mãe. E o seu pai também não acompanhava. Mas a sua mãe tinha em sua mente a ideia de que fosse médico, porque na medicina poderia auxiliar as pessoas, poderia, vivendo as tristezas, as doenças, vivenciando essa realidade da ciência médica, poderia então auxiliar, ser mais solidário. E ele fez a medicina. Quando ele estava prestes a se formar, faltava 3 dias para a sua formatura, a sua mãe faleceu. E ele ficou tão triste com o falecimento da sua mãe que ele sequer quis. Aquele diploma para ele foi algo ruim, negativo. E ele acabou se ligando ao pai, preocupado com a herança da sua mãe. Ele quis acompanhar todo o inventário, toda a situação da divisão do patrimônio, porque era muito apegado ao patrimônio, aos bens materiais. Então exerceu a medicina. E seu pai, assustado, percebendo a situação em que ele demonstrava o apego ao dinheiro. Mas fizeram um inventário e eis que o seu pai casa-se de novo com uma mulher que teria a mesma idade do Silas. O Silas ficou enfurecido, não aceitava a situação de uma madrasta, a Ida. Ele não aceitava ter alguém com quem dividir o patrimônio do seu pai, porque ele era filho único. Vejam, o seu apego foi tal. E o seu pai era um sexagenário. Achava que ela estava prejudicando a situação física do seu pai. E eis que ele ficou acometido, doente, muito fraco. Mas o apego do Silas era ao patrimônio e não a situação do seu pai. Não era preocupação com o seu pai ou com a felicidade do seu pai. Era com o que ele teria que dividir com a Ida. Ele tramou um plano para que ele pensou até em matar a Ida. Veja que situação, tal o apego. Ele
A pedido de seu pai, teria que acompanhar a Aida nas festividades sociais, em algumas situações. E ele achou um motivo para esse plano. Sabia que a Aida tinha um namorado, uma pessoa anterior ao seu pai. Aproximou o casal, ele levava essa pessoa junto aonde eles iam. Ela, num primeiro momento, não aceitava os galanteios dessa pessoa, mas foram tantas as insistências do Silas naquela encarnação, trouxe o rapaz para dentro da sua casa e o seu pai acometido, adoentado, que ninguém percebeu, até que o Silas se fazia de amigo, acompanhava toda a situação, percebeu que a sua madrasta estava traindo o seu pai. O plano havia sido perfeito, ele havia se concretizado. Certo dia, ele teve a capacidade, foi ao quarto do seu pai, sabia que a Aida estava num outro compartimento com essa pessoa, ele chamou o seu pai para ver a traição da madrasta. O seu pai, imagine, ficou enfurecido. E percebam que o Silas, em nenhum momento, ele pensou no seu pai, na tristeza, na dor, na situação que ele, dessa situação que poderia causar maior tristeza, maior dor. E ação armada por Silas, planejada de forma detalhada, poderia ser para o seu pai fatal. Tal a situação de dor, de emoção, de ser traído. Mas ele não mediu esforços, ele realmente levou seu pai para ver a situação. A Aida ficou tão transtornada, entrou numa crise histérica. O rapaz, que era lá o amante da madrasta, foi embora. Nessa situação, ela começou numa crise, ficou muito doente. E o seu pai também ficou mais doente. E certo dia, a Aida apareceu morta. Todos atribuíram ao suicídio. Ela havia ingerido arsênico. Ela ficou feliz porque não teria que dividir o patrimônio com ela, mas se comprometeu radicalmente nessa existência com a sua madrasta. O seu pai foi definhando, eis que estava muito doente, muito em breve ele faleceu. Mas, no seu leito de morte, confessou ao Silas que havia sido ele quem havia ministrado o arsênico para que a Aida morresse. Vejam a responsabilidade do Silas. E ele então vem contando que do seu plano resultou na dor para o seu pai e um compromisso inadiável com a sua madrasta. Uma pessoa que, se ele tivesse tratado bem, dividido o que fosse de direito ou não, tivesse feito o que fosse possível, não teria assumido mais um compromisso, mais um débito para o Leonel e para Clarindo, que dessa situação ele e seu pai haviam se encontrado no plano espiritual e teriam esse compromisso de recompor a Aida numa situação melhor. E ela estava em algum lugar nas trevas, porque quando ela desencarnou por conta desse homicídio, da morte brutal e da psicosfera em que ela estava envolvida, eles não haviam ainda encontrado a Aida. O interessante é que o Hilário pergunta, mas Silas, você é o protetor, você é um benfeitor, eles não podem te auxiliar para que você possa encontrá-la? Ele falou, não, esse é um compromisso meu, eu tenho que, através do meu trabalho, através dos meus compromissos, encontrá-la, para que possamos então reencarnar. Meu pai voltará com a minha mãe, que já se comprometeu a isso, e a Aida será minha irmã. E eu terei muitas dificuldades para estudar. Vai ser muito difícil. E isso se deve ao fato de que, como não aproveitei, apesar de ter tido condições de estudar, de fazer a medicina, não trabalhei, não exerci a profissão, nesta vida será muito mais difícil.
E a Ida certamente reencarnará com muitos problemas psicológicos, com muitas patologias, e eu serei o seu irmão, o companheiro, abnegado, que estará sempre ao seu lado. E desta forma, sim, poderei recompor a situação que de forma planejada criei. Vejam que situação, a reencarnação. Muitas vezes reencarnamos já com alguns débitos, mas o Silas nos diz que podemos aumentar o débito. Muitas vezes não conseguimos o êxito, mas aumentamos a necessidade, aumentamos as nossas provas. E foi o que Silas fez. Teria que ser recomposta toda aquela situação. Então, ele conta para eles e que ficam extasiados. O Hilário e o André não sabiam se a história era verdadeira de Silas ou se ele estava contando aquilo para envolver os corações dos dois obsessores. Festa para Hilário e para André, que era a sua história, era a última encarnação. E que ele também acabou sendo vítima da morte por envenenamento. Depois da morte do seu pai, dele ficar com todo o patrimônio, que era tudo o que ele queria. Ele viajou, ele usufruiu, mas nunca mais ele teve paz na sua existência. Ele contou isso a Hilário e a André. Nunca mais ele conseguiu ter a paz de consciência, porque o remorso lhe corroía. E ele não voltou mais para a sua casa, na casa onde morava o seu pai, e ele morava e também morava a madrasta. Ele foi para a casa de um amigo. Uma noite, ele estava na biblioteca, tomou o arsênico por engano, achando que era uma outra bebida. Para as pessoas entenderam que havia sido suicídio, devido ao trauma da perda do pai, da perda da madrasta, mas na realidade ele também foi envenenado, já cumprindo, assumindo um compromisso que ele foi o responsável pela morte da Ida, colocando todo esse plano para que seu pai envenenasse. Vejam, meus irmãos, essa situação. Vejam a importância das nossas atitudes, da importância de nos observarmos, todas as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes, para que possamos fazer o bem acima de tudo, perdoar, tolerar, sermos abnegados servidores e não assumirmos um compromisso ainda maior perante a espiritualidade. Esse livro é a lição da lei de ação e reação. De toda ação, de todos os atos que fazemos, temos que arcar com a reação. Ficamos por aqui, até o próximo capítulo. Um abraço.